Polônio. Então, nos dois casos, eu represento a apelada, o doutor Márcio, que é o apelado, no primeiro, Débora no segundo, e eu represento eles dois. Muito bom dia, excelências, desembargadores. Eu não vou tomar muito tempo de Vossa Excelência, porque o tema é um pouco complexo. Eu preciso já ir direto ao assunto. Eu já sei qual é a parcialidade do voto, né, por causa do IRDR. Né? Foi em seguimento ao IRDR. Mas eu vim hoje, é a primeira vez que eu sustento sobre essa matéria desde quando teve o IRDR, que foi em janeiro de 23. A gente começou a judicialização dessa matéria em 2015. Então, eu já fiz dezenas de sustentações orais sobre esse assunto, em outros estados também. Mas aqui, no Rio Grande do Norte, depois que teve o IRDR, eu disse, não, eu vou esperar, eu vou esperar a situação estabilizar para ver também qual vai ser o posicionamento do STJ, e o STJ ainda não decidiu. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando do direito de ingresso de um profissional a entrar numa cooperativa. Nesse caso específico, a gente tem a Unimed Natal com 1.500 médicos prestando serviço para 200 mil pessoas. É o plano de saúde mais importante que a gente tem no nosso estado. É um plano que fatura 100 milhões por mês, né, um faturamento de 1,2 bilhão por ano. É o dobro da arrecadação do município de Mossoró. Né? Só essa empresa ela fatura o dobro da arrecadação do município de Mossoró. E por ser uma cooperativa, ela tem várias vantagens. Ela não paga imposto de renda de pessoa jurídica, por exemplo. Quem paga são os médicos. Ela não paga imposto sobre serviço. Quem paga são os médicos. Ela não vai à falência. Quem paga o prorata para que ela não vá à falência são os médicos. E a gente discute há 10 anos, nesse tribunal, o direito de ingresso. Com relação ao direito de ingresso, eu penso que a desembargadora Berenice mantém o posicionamento do IRDR no sentido de que o médico tem direito a ingressar. A questão que a gente está discutindo aqui hoje é o segundo tema do IRDR, que é relativo à cota-parte. E esse tema pode parecer um tema acessório, sem importância, né, apenas financeiro, mas ele tem uma importância gigantesca. Primeiro, eu acho que a principal importância desse tema é que, com todo respeito ao tribunal, todo respeito aos desembargadores que participaram do IRDR, nenhum de Vossa Excelência participou. Né? O desembargador João Rebouças esteve presencialmente, mas ele não pôde participar. Com todo respeito, o entendimento do IRDR, ele atropela a legislação. Ele é totalmente contra a lei. Porque a gente tem alguns conceitos jurídicos e ditames jurídicos que são previstos em lei que o tribunal, com todo respeito, ignorou. Tá? Todos aqui são formados em direito, com exceção de alguns visitantes, né? Mas 90% das pessoas que estão aqui são formadas em direito. Todos nós, na faculdade, vimos o conceito de competência exclusiva e competência privativa. Isso, todos nós estudamos na faculdade isso. Então, isso para a gente pode não lembrar agora, mas para a gente na faculdade era trivial. Pergunta ao estudante de direito que ele vai lhe responder. Qual é a diferença de competência exclusiva para competência privativa? Um juiz ele pode sentenciar? Pode. O diretor de secretaria pode sentenciar? Não. Por quê? Porque ele não pode delegar para o diretor de secretaria. A competência é exclusiva. Um ministro pode decidir no lugar do presidente? Pode. O presidente pode decidir no lugar do ministro? Pode. Porque o presidente ele pode delegar para um ministro uma decisão. Então, a competência do ministro é privativa. Ela não é exclusiva. Aqui, a lei, ela fala, a Lei 5764 de 71, ela fala expressamente no artigo 46, inciso 1º, que a competência da Assembleia Geral Extraordinária é exclusiva para fazer reforma do Estatuto. A competência é exclusiva. Por que a competência da Assembleia é exclusiva? Porque a gente está falando de aporte de capital para a cooperativa. O cooperado, para entrar na Unimed hoje, ele tem que pagar R$ 120 mil.
E onde é que está esse valor? Em canto nenhum. Esse valor não está no estatuto. E aí, de novo, a lei foi atropelada. Isso foi o primeiro atropelo da lei. Aí vem a lei e diz: o estatuto, artigo 21, inciso 3º, o estatuto da cooperativa, além de atender ao dispositivo do artigo 4º, deverá indicar, inciso 3º, o capital mínimo, o valor da cota-parte mínimo das cotas a ser subscrito pelo associado, de modo de integralização de cotas-partes, bem como suas condições de retirada nos casos de demissão, eliminação ou exclusão do associado. Ou seja, o associado que vai entrar na cooperativa hoje, ele tem um valor que ele vai pagar como cota, e na hora que ele for sair, ele vai receber esse dinheiro. Então, não é um dinheiro que é pago para a Unimed e a Unimed embolsa esse dinheiro. Mas por que a Unimed cobra R$120 mil e o estatuto dela prevê 84? E ainda previa 36, aumentou sem fazer a integralização. Mas isso é uma outra discussão. Por que ela cobra R$36 mil a mais do que está previsto no estatuto? Porque ela está infringindo um outro artigo de lei, que é o decreto 24.645, de 10 de julho de 1934, que previa que é proibido as sociedades cooperativas cobrar prêmio ou ágio pela entrada de novos associados ou aumentar o valor da joia de admissão, estabelecida a título de compensação das reservas ou a valorização do ativo. Ou seja, o que a Unimed está fazendo? Médico, eu não quero que você entre. Para você é 120 mil. Mas no seu estatuto está 84. Não, mas se você entrar judicialmente, você vai pagar 120. Para quê? Para ficar mais difícil para o médico entrar. Então, o médico que está começando na carreira, e a maioria dos médicos que querem entrar na Unimed hoje, 80%, 90%, são médicos que estão começando a sua carreira, ele tem que desembolsar 120 mil para entrar. E assim as Unimeds do Brasil estão fazendo. A Unimed de João Pessoa, o estatuto prevê 70, eles estão cobrando 200 mil. A Unimed de Ribeirão Preto está cobrando 500 mil para o médico entrar. Então, até onde isso vai? Né? Agora, nós tivemos a eleição de um novo presidente na Unimed, Dr. Márcio Cabral Rego, que está dando uma luz no fim do túnel, né, para essa situação. Ele está à disposição de conversar, de resolver, e ele não aumentou o valor da cota para esse ano. Então, ele manteve. Mas um exemplo dessa discriminação foi no ano passado. Vossas Excelências viram, quando a gente judicializou para os anestesistas, que eles precisaram sair da cooperativa dos anestesistas para entrarem na cooperativa do... Sair não, precisaram desligar o contrato, né, da Copanest para entrar no contrato da Unimed. E nós fizemos essa judicialização. Pois bem, quando a Unimed abriu o edital para os anestesistas entrarem, na época que ela queria rescindir o contrato, ela cobrou 84 mil. Por quê? Porque ela queria atrair os médicos, ela queria encerrar o contrato com a Unimed, com a Copanest, digo, e ela queria que os médicos furassem o contrato e viessem para ela. Então ela fez o quê? Ela cobrou o valor mínimo, ela cobrou o valor da cota. Quando agora os médicos judicializam, ela cobra 120. Então, Excelências, nós estamos vivendo um momento agora de apuração de crimes contra a República, né, de tentativa de golpe de Estado. Semana que vem, segunda-feira, vai haver no Supremo a oitiva, né, dos principais acusados. E isso mostra que desde a nossa proclamação da República a gente não tem um Estado democrático de direito estável. E o judiciário seria o primeiro a cair, caso houvesse um golpe de Estado. O que eu peço é que se preserve pela estabilidade jurídica, pela segurança jurídica, né, que se preserve o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que fala do princípio da legalidade. Porque o que a gente está vendo aqui nessa decisão é um atropelo da lei, com todo respeito. Mas porque o que está se permitindo é que uma diretoria decida por uma cota discriminatória, arbitrária, passando por cima do artigo 46, inciso 1º da lei, passando por cima do artigo 21, inciso 3º, e passando por cima do artigo 10º do decreto 24.645, de 1934. Por essas razões, Excelência, eu peço a reforma, eu peço a manutenção das sentenças, porque essas sentenças elas são de 2019 e 2020, elas são pré-IRDR,
E nas duas sentenças ficou constatada a ilegalidade, a nulidade desses aumentos e o direito dos médicos de permanecerem como cooperados. Portanto, eu peço pela segurança, inclusive, nas sentenças, eles pediram para que os médicos recebessem de volta essas diferenças dos valores das cotas. Então, por isso, seria um transtorno agora fazer com que eles tivessem que novamente pagar por esse ágio proibido por lei. Ah, Renato, mas a gente já decidiu, a gente já tem o IRDR, a questão já está pacificada pelo tribunal. Mas eu acho que a pacificação aí ficou precária, porque ela passa por cima da lei, então ela merece ser revista. Tá? Então, por essas razões, eu peço que se considere pela total manutenção das duas sentenças. Pela atenção, muito obrigado, muito bom dia. Nós estamos julgando os dois hoje, nesse momento? Sendo julgados os dois, é o 33 e o 35. 35. Posso falar? Presidente? Pode sim. Eu olhando para ele. E ele, cabeça baixa. Com a palavra a relatora de ambos Bem, os processos. como ele já adiantou o meu voto, eu permaneço no entendimento de que, sendo a cooperativa e não tendo a entidade provado por meio do estudo específico a incapacidade técnica desse requerente, eu mantenho, considerando a cooperativa como portas abertas e estou negando o pedido da cooperativa nos dois votos. Eles são idênticos. É meu entendimento no momento. Como ele disse, a evolução a gente pode modificar a qualquer momento. Eu estou aberta. Embaixadora, a senhora está revelando pelo conhecimento parcial provido. Deve ser só mas o parcial... a majoração de 36 para 84, seria isso? Seria só o valor? É parcial, mas deixa eu só dar uma olhadinha. Eu acho que aqui no final diz, conheço parcialmente provido recurso para obrigar a quitação, né? Da cota parte, estabelecida pela ré no tempo do ingresso frustrado na entidade. É a modificação. É o segundo tema do IRDR, que fala justamente dessa questão da cota. Então, é como voto. Peraí que eu vou... Lá vou aqui acompanhar aqui o relator no 33 e 35. E no 35 também. Inclusive, eu acho que esse debate da Unimed ele tem que ser muito aprofundado. Muito aprofundado, porque aqui, no nosso tribunal, ele vê que há possibilidade da Unimed se firmar, mas a legislação também não permite, porque tem um consumidor, tem um Código do Consumidor, que muitas vezes muitas vezes não, a maioria das vezes é aplicado, tem as regras básicas do contrato da Unimed, que ele é feito de forma que vai de encontro a esse Código do Consumidor. Eu acho que é uma base que... E uma lei específica de cooperativa. Que esses planos de saúde, tipo cooperativa, a própria lei do cooperativado, ela é diferente. Então, vai muito contra até a própria cooperativa, no seu ordenamento de despesa e de arrecadação. Mais de despesa, porque arrecada tanto, mas a despesa ela é infinita quase. É por isso que hoje em dia a Unimed está tendo o prorata. Ou seja, o médico paga 20% a menos, ele recebe 20% a menos. Se a consulta é R$100, ele recebe 80. Para que esses R$20 paguem as despesas que estiverem sobrando da cooperativa. Então ela não entra em falência por causa disso. Porque ela está sempre com as contas equilibradas. Eu acho que ela também não está sendo tão atrativa para os... Mas ela é um mercado indispensável. O problema é esse. Sei, é verdade. Um hospital novo agora. Hospital, mas para clínicas menores ela não é atrativa. Isso. Que aquilo ali também eu acho que a Unimed tem que ter um departamento para estudar aquilo ali. Eles estão fazendo. Porque, doutora, olha,
na maioria das vezes eu sou vencida no o meu voto, mas na hora que eu digo assim a um particular, eu estendo, por quê? Porque eu vejo que a terapia num cubículo de 2 metros por 2 metros não vai levar melhoria para aquele autista, para aquele doente. Então, por isso que eu digo que é necessário que vá à escola, é necessário